Olá! Nos últimos vídeos, a gente vem falando sobre construção da resiliência, apego, resiliência nos adolescentes. Eu falei da importância dos animais de estimação nesse processo, né, de habilidades de cuidado, habilidades sociais e da resiliência em si. E como eu enxergo, né, que a nossa vida, o nosso desenvolvimento, a educação é um processo contínuo, uma coisa vai se ligando à outra, vai tendo relação com a outra de uma maneira natural. Então, há algum tempo atrás, uma pessoa, né, uma paciente, me trouxe um livro, né, que ela tinha tido contato e queria a minha opinião e queria discutir comigo esse livro. Como era um livro que eu não tinha lido, eu fui ler e achei muito interessante. Não é comum que todos os psicólogos valorizem esse tipo de leitura. Muitas pessoas, muitos profissionais, olham meio atravessado, torcem o nariz, criticam, falam que isso é autoajuda, que isso é simplista. Mas eu penso que se você não encara como uma receita de bolo, como um roteiro que você tem que seguir cegamente, essa literatura, ela pode sim abrir questões que vão fazer você se aprofundar, que vão fazer você refletir. São contribuições, não são pontos finais. Então, nesse sentido, eu penso que podem ajudar. As pessoas falam, não é receita de bolo. E eu, como sou uma pessoa que gosta de cozinhar, eu te digo que nem a receita de bolo todo mundo segue cegamente. Quando você gosta de cozinhar, quando você tem uma certa experiência, à medida que você vai se familiarizando com aquela receita, você faz uma troca aqui, outra ali, você acrescenta uma coisa, diminui uma, aumenta outra, para conseguir aquele sabor que é o seu preferido, aquela textura que é a sua preferida. Então, fazendo essa ressalva, que eu não estou determinando, compre esse livro e siga cada passo, mas que eu estou falando, olha, esse livro pode abrir questões que podem te ajudar no seu conhecimento e na sua relação com seus filhos. Então eu vou apresentar para vocês esse livro, As 5 Linguagens do Amor, e ele tem as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens do amor para crianças e as 5 linguagens do amor para adolescentes. Os autores são Gary Chapman e Ross Campbell. Então, o que é, né? Eu digo que o amor é um conceito abstrato, mas precisa ser uma experiência concreta. O amor não é concreto como esse livro. Como, você não pega o amor, você não põe o amor numa caixa, mas ele precisa ser uma experiência concreta. A gente precisa viver o amor nas nossas relações, na nossa vida. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, seu filho se sente amado? Você vai responder, claro que sim. E se ele não sentir, é uma grande injustiça, porque eu faço isso, isso e isso para ele, eu dou isso e isso, eu fiz aquilo, ele tem isso, eu faço aquilo, se ele fica doente sou eu que cuido, eu que levo, eu que busco. Mas se eu mudar a pergunta, né, se eu falar assim, você está comunicando esse amor de forma que ele entenda? Talvez você não me responda com a mesma facilidade. Porque cada um de nós, e aí cada um de nós, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, cada um de nós tem uma linguagem do amor específica, por meio da qual nós entendemos melhor
o amor que as pessoas sentem por nós. É como se fosse mesmo, né? Eu falo uma língua, né? Eu falo um dialeto que está dentro de uma língua, e outra pessoa, às vezes ao meu lado, fala um outro dialeto daquela mesma língua. E a gente se entende, mas poderia se entender melhor. No Brasil é muito fácil a gente pensar nisso. Nós temos um país gigantesco e cada região do nosso país tem expressões que outras regiões não conhecem. Não é? Se você fala algumas coisas, algumas expressões, nós mineiros somos particularmente, né, evocados quando você quer falar numa linguagem própria, né? Então, assim, existem N piadas do mineirês e algumas coisas que a gente fala não são compreendidas em outras regiões do nosso país e a gente fala a mesma língua, né? Então, com a linguagem do amor acontece uma coisa semelhante. Existe uma linguagem muito específica que ela é a maneira mais fácil de eu sentir, de eu experimentar o amor que o outro tem por mim. E a gente precisa saber, né, qual é a linguagem do amor, a linguagem preferencial daqueles com quem a gente convive, especialmente dos nossos filhos, daqueles a quem a gente está educando, a quem a gente está formando. E nós todos precisamos saber que somos amados, aceitos, importantes para pelo menos uma pessoa no mundo. Eu já citei aqui o Amir Klink, que ele fala, né? Se você tem um amigo, ao menos um, você nunca está sozinho. Então, essa pessoa que compreende, né, a sua linguagem do amor, ela é especial para você e você para ela. No caso das crianças e adolescentes, isso é indispensável para que eles se tornem adultos generosos, amorosos e responsáveis, para que eles tenham a experiência de ser amados e possam transpor, ultrapassar para a experiência de amar. Isso é muito importante. Falar a principal linguagem do amor do seu filho não significa que ele não passará pela rebeldia típica de cada fase do desenvolvimento, particularmente da adolescência. Não impede que o seu filho se desenvolva naturalmente e tenha as crises que o desenvolvimento traz. Significa que ele saberá que você o ama e isso fará com que ele sinta segurança e esperança ao seu lado, que é onde ele passa uma boa parte da vida, né? E a parte da formação. E isso é muito importante. O uso da linguagem do amor adequada para o seu filho, para a sua filha, pode ajudar você a educá-lo com mais facilidade, porque pode torná-lo um adulto seguro, responsável, ético, empático e também pode diminuir a resistência dele aos limites, às orientações, né? Aqueles cortes que você precisa fazer, né, da liberdade dele em algumas circunstâncias. Então, se você sabe qual é a linguagem que você acessa a melhor parte dele, isso fica mais fácil. Imagine, né, que o seu filho, a sua filha, tenha um tanque, um reservatório de força emocional capaz de alimentá-lo nos dias desafiadores da infância, da adolescência, da juventude. Imagine então que ele tem um tanque, um reservatório, né, dessa força emocional, desse amor incondicional. Só esse amor incondicional enche esse tanque. Porque o amor incondicional é um amor completo, que aceita a criança, o adolescente, como ele é, e não pelo que ele faz, pelo rendimento dele na escola, pelo comportamento dele na festinha da família, mas que é incondicional, não é se, é
em qualquer circunstância. E aí você me pergunta, mas então eu tenho que aceitar tudo que meu filho faz? Não, não é isso. Continua sendo necessário educar, impor limites, mas é preciso que antes da correção haja a conexão. Porque a correção fica mais possível se há a conexão. Então, o amor incondicional não é a aceitação incondicional do comportamento da criança. É o amor à criança e o compromisso de ajudá-la a se desenvolver adequadamente. É um grande desafio, mas se ninguém disse isso para você, eu estou dizendo agora, é um grande desafio. Com o tanque emocional abastecido, é muito mais provável que o seu filho aceite orientações, limites, regras, sem ressentimentos. Então, é também provável que o comportamento dele seja melhor, porque ele está em paz, porque ele está seguro, porque ele está autoconfiante e confiante no que ele tem em volta dele, no ambiente onde ele está se desenvolvendo. E isso melhora geral, né, o comportamento e as relações. Isso é um grande facilitador. O amor incondicional é uma luz orientadora que ilumina a escuridão e permite que nós, pais, saibamos onde estamos e o que necessitamos fazer para educar nossos filhos. Ele é percebido pela criança, pelo adolescente, em qualquer situação. Amamos, apesar do que ela ou ele é. Amamos o nosso filho, a nossa filha, mesmo que ele não seja fisicamente como a gente gostaria, né? Mesmo que ele não se pareça com a gente e seja a cara da avó, mesmo que a gente gostaria de ter uma filha magrinha e alta e ela é gordinha e baixinha, mas a gente ama, a gente gostaria de ter um filho bem comportado, aquela criança plácida, e a gente tem uma criança com energia total, bagunceira, barulhenta, mas a gente ama. E não é ama porque e não é ama se, ama, ponto. Amamos, sem levar em conta pontos fracos, pontos fortes, habilidades, eficiências, deficiências, né? Amamos a despeito do que esperamos que ela ou ele seja, e o mais difícil de tudo, amamos independente da maneira como ele age. E isso não quer dizer que a gente ama a atitude, a gente ama a criança e corrige a atitude. Mas lembrem-se, a correção vem depois da conexão, para que ela seja efetiva, para que ela seja possível. Isso não significa, como eu falei, que a gente tem que gostar de todos os comportamentos da criança. Nós precisamos compreender a emoção que está por trás ou que está por dentro do comportamento. Nós podemos corrigir a ação, corrigir a maneira que ele escolheu, que ela escolheu para expressar a emoção, mas não corrigir a emoção. A emoção está sempre certa, a gente sente. O que a gente vai fazer com o que sente é que a educação vai ajudar, é que o seu conhecimento de si mesmo vai facilitar para que você ajude a sua criança, o seu adolescente a se conhecer também e a escolher também as melhores atitudes. Mas isso é muito difícil, muito, muito difícil. Por isso, não se exija amor incondicional pelo seu filho, pela sua filha, o tempo todo. Tenha isso em perspectiva e seja generoso consigo. Isso também educa. As suas dificuldades, as suas falhas, entre aspas,
vão mostrar a seu filho que ele também não tem que ser perfeito, que ela também não tem que ser perfeita, que a imperfeição, que a dificuldade faz parte de nós, mas que embora a gente tenha imperfeições, dificuldades, a gente pode ser cada dia melhor e a gente pode aprender maneiras melhores de se expressar e a gente pode se tornar cada dia mais um pouco parecido com o nosso projeto. Há muitos anos atrás, uma cena numa novela me chamou a atenção. Tinha uma mulher, ela era mãe solteira, ela tinha uma filha que já era uma moça, né, saída já da adolescência, uma jovem, e essa moça estava fazendo umas coisas erradas, né, tendo umas atitudes, uns comportamentos, se colocando em risco, e ninguém entendia, né? A mãe, ela é perfeita. A mãe trabalhava, a mãe dava tudo o que ela precisava, a mãe era uma funcionária perfeita no local de trabalho dela, a mãe provia tudo que a moça precisava, tinha feito a melhor educação e aquela moça, aquele comportamento muito ruim. De repente, numa dessas reviravoltas de novela, acontece uma coisa, um crime, não um assassinato, mas um crime gravíssimo, e investiga daqui, investiga dali, a autora do crime era a mãe. E aí, surpresa total, e aí o desespero da mãe era: como a minha filha vai reagir? E foi uma cena muito dramática, em que a filha falou assim: mãe, você sabe, eu tô aliviada, porque agora eu posso ver você como uma pessoa normal e não como uma pessoa perfeita. Cada vez que eu olhava para você, que eu via você como essa pessoa perfeita, eu me sentia muito distante de você. Eu sentia que eu seria sempre incapaz de ser igual a você. Agora você tira um peso das minhas costas. Agora eu sou capaz de te amar e agora eu sou capaz de me amar. Porque eu vi que você não é perfeita e eu vi que eu não tenho que ser perfeita. Então, é disso que a gente está falando, né? Não se martirize, não se cobre uma perfeição, não se cobre ser capaz de amar incondicionalmente o tempo todo. Aceite que de vez em quando você vai escorregar, né? Aceite que de vez em quando o desafio vai ser muito grande e você vai perder. Mas coloque isso numa perspectiva favorável, numa perspectiva de aprendizado, de desenvolvimento, porque isso também é importante para o seu filho. Isso também é importante para a sua filha, particularmente para o seu adolescente, para a sua adolescente. Não se exige de ninguém a perfeição. O que se exige é a atenção a todos esses aspectos tão importantes para o desenvolvimento, para a educação, para o crescimento. É importante que a gente busque um equilíbrio saudável entre dar e receber. Um filho não só recebe, ele precisa dar alguma coisa. É óbvio que o que ele é capaz de dar vai crescendo junto com ele. A gente não pode esperar de um bebê recém-nascido a mesma resposta que a gente espera de uma criança de 5 anos, né? Aquilo que ele é capaz de dar deve crescer junto com ele. Seja paciente com seus filhos enquanto eles aprendem a crescer. E suas imperfeições, suas, de pai, de mãe, farão parte dessa aprendizagem. As suas imperfeições ajudarão você a educar o seu filho para a realidade. Mas então, quais são as 5 linguagens do amor que o Gary Chapman e o Ross Campbell falam, né? Quais são as 5 linguagens do amor? Toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes e atos de serviço. Essas são as 5 linguagens do amor. Como são 5 linguagens, e eu quero falar
detalhadamente de cada uma, dar dicas de como você pode expressar esse amor na linguagem preferencial do seu filho, nós vamos dedicar um vídeo para cada uma dessas linguagens. Aguarde!